Muito bom dia a todas e a todos. Começo por agradecer e dar os parabéns à Confiar por este evento, por esta conferência de celebração destes 20 anos. Para os mais distraídos e que tenham o programa à frente, eu não sou o professor João Tiago Silveira, que hoje infelizmente não pôde estar presente, mas como colega dele na Faculdade de Direito estou habituado a fazer numa linguagem mais futebolística as dobras dele. E tive também o gosto, e é também por isso que estou bastante satisfeito por poder estar aqui hoje, tive também o gosto há cerca de 10 anos, justamente com uma equipa fantástica em que tinha ao meu lado a doutora Sónia Reis, de ser o diretor do GRAL, que na altura tinha as responsabilidades políticas públicas de resolução alternativa de litígios. E por isso, desde essa altura que conheço a Confiar e conheço muito bem o trabalho da Confiar em matéria de mediação, sobretudo na área prisional, e como alguém que desde então mantém um interesse muito intenso nas políticas públicas de resolução alternativa de litígios, sei bem a importância que tem a mediação em contexto prisional, a justiça restaurativa no contexto das políticas públicas de resolução alternativa de litígios. E por isso é um gosto enorme estar aqui, sobretudo é um gosto enorme estar aqui a convite de uma entidade da sociedade civil que é imprescindível, como outras tantas, neste trabalho, mas ao mesmo tempo ter ao meu lado e poder moderar uma mesa que tem também a participação pública, da componente pública, e como há pouco dizia o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Cascais, este trabalho tem que ser feito em rede, e quem já esteve de um lado ou do outro, ou num ponto fulcral dessa rede, seja numa qualidade pública ou numa qualidade privada, sabe bem a importância que, independentemente da natureza jurídica, que é o menos importante, dessa participação, é poder trabalhar numa rede. E hoje justamente temos aqui na mesa, que me cabe moderar, dois nódulos dessa rede que do lado público são fundamentais. Eu tive o privilégio de trabalhar com ambas as instituições e até num caso com um dos membros dessas instituições. Por um lado, a Direção-Geral de Política de Justiça e, por outro, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. São, como muitos nesta sala, se não todos saberão, dois parceiros fundamentais da perspectiva da prossecução de políticas públicas da resolução de litígios e, muito em concreto, um parceiro também da Confiar no que diz respeito à prossecução de políticas públicas na área da mediação em contexto prisional e de justiça restaurativa. Como há pouco lembrava o professor Rui Pereira, este trabalho é um trabalho que começou, do ponto de vista, se quisermos, das políticas públicas há muitos anos, mas começou ainda há mais anos do lado dos parceiros privados, que começaram justamente a fomentar o interesse junto dos atores públicos, e esse interesse veio da sociedade civil. E é muito interessante ver como isto acabou por considerar-se relevante e compor-se através de uma rede que é hoje fundamental. Sem mais delongas, vou passar a palavra, creio que em primeiro lugar ao Dr. Renato Gonçalves, eu creio que é o primeiro interveniente. O Dr. Renato Gonçalves é um dos subdiretores-gerais da Direção-Geral de Política de Justiça. Além disso, tenho o maior gosto de ter no passado trabalhado com ele e de conhecer bem o trabalho fantástico que tem desenvolvido na Direção-Geral de Política de Justiça, justamente na área da resolução alternativa de litígios, e por isso, sem mais delongas, passo-lhe a palavra para ouvirmos hoje aqui sobre o papel dessa Direção-Geral neste contexto e neste ecossistema. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer as palavras do Sr. Moderador, professor Domingos Farinho, tão gentis e não sei se merecidas, mas agradeço-as de todo modo. É com muito gosto que estou aqui em nome da Direção-Geral da Política de Justiça em representação do Sr. Diretor-Geral, professor Dr. Miguel Romão, a dar, ao fim e ao cabo, um pouco daquilo que é a perspectiva em termos de políticas públicas sobre o que tem sido a justiça restaurativa na perspectiva da mediação e na perspectiva do trabalho que tem sido desenvolvido no âmbito da Direção-Geral da Política de Justiça, e também um pouco aquilo que deve ser o caminho a percorrer, porque a primeira nota que eu não posso deixar de dar é que, de facto, aquilo que foi a letra da lei, a intenção do legislador, na verdade e na prática, não tem tido o resultado que seria desejável e que seria ter no âmbito do direito penal
ao fim e ao cabo, resultados mais expressivos no que tem a ver com a mediação e a utilização de uma forma restaurativa de justiça para, ao fim e ao cabo, dar cumprimento àquilo que também é o fim do processo penal, um dos fins principais do processo penal, que é a reinserção e a manutenção, a recuperação da paz social. Se nós tivermos isto em linha de conta, olhando de facto para os números que são disponibilizados no âmbito das estatísticas do Ministério da Justiça, verificamos que de facto as mediações no âmbito do direito penal são, eu diria, escassíssimas, para não dizer muitas vezes quase inexistentes. Nós, conscientes desta realidade, temos procurado desde sempre e desde há alguns anos identificar quais as razões para que, de facto, o atual regime legal não tenha, ao fim e ao cabo, a adesão, a aderência que seria desejável. E nessa perspectiva, estamos neste momento a concluir um estudo de avaliação sucessiva do regime da mediação penal, em que têm intervindo os diversos atores envolvidos na matéria, mediadores, juízes, o Ministério Público. A Academia, temos procurado auscultar, de facto, todos os atores que têm envolvimento nesta matéria para procurar identificar as raízes desta dificuldade de aderência entre aquilo que é o quadro normativo e que oferece soluções muito interessantes e que na altura foram soluções de ponta, soluções de veras avançadas em termos de política legislativa no âmbito da justiça restaurativa, mas que, como eu já referi, não tiveram na prática de facto a adesão que seria desejável. Nós queremos inverter esta situação, não estamos nem queremos ficar, obviamente, de braços cruzados, e por isso mesmo, no âmbito do desenvolvimento de uma nova plataforma que está a ser criada em termos de permitir a tramitação de processos, todos os processos no âmbito dos meios de resolução alternativa de litígios de forma integrada, estamos, pese embora os resultados pouco expressivos da mediação penal, a trabalhar também com todos os parceiros no sentido de ter uma plataforma que adeque, que dê resposta àquilo que são as necessidades que têm sido identificadas para que uma plataforma nesta matéria possa funcionar devidamente, possa ser amiga de todos os intervenientes, designadamente o Ministério Público, os serviços do Ministério Público, os senhores mediadores, todos possam, de facto, intervir para que a mediação e as práticas de mediação sejam cada vez mais uma realidade. Não podemos também deixar de dar nota sobre a necessidade de se refletir, e o relatório que estamos neste momento a produzir também o faz, a refletir sobre os eventuais constrangimentos de natureza legislativa que têm, ao fim e ao cabo, contribuído como um dos fatores para que a mediação penal não tenha tido o sucesso que se esperaria tivesse alcançado neste período. Não vamos, perdoem uma expressão, esconder a cabeça na areia, não o queremos fazer, nunca tal seria aceitável do nosso ponto de vista. O que queremos, de facto, é olhar para os problemas encontrados e tentar encontrar soluções para esses mesmos problemas. Para isto, contamos seguramente com a colaboração de todos, e todas as sugestões e ideias que nos possam fazer chegar à Direção-Geral da Política de Justiça serão certamente muito, muito bem-vindas, porque, de facto, é nossa preocupação dar um novo fôlego a esta faceta da justiça restaurativa, designadamente na mediação. Por o seu lado, e para não me alongar muito mais, queria deixar uma outra nota também de futuro. É que nós, quando pensamos em justiça restaurativa, não pensamos apenas naquilo que é a mediação
para as situações em que tenha havido o cometimento da prática de um facto punível, facto esse que seja um crime e que seja praticado por pessoas responsáveis do ponto de vista criminal. Nós não podemos esquecer que muitos comportamentos criminalmente sancionáveis são também cometidos por jovens que têm de ser, para quebrarmos o ciclo de que há pouco se falava, têm de ser também eles próprios orientados no sentido de terem uma educação para o direito e de terem, ao fim e ao cabo, a possibilidade de verem as suas condutas e a sua relação com as vítimas dessas mesmas condutas, muitas vezes olhada por uma outra perspectiva não punitiva, não adversarial, não de um Estado um pouco opressor, mas outro sim, de um Estado que, mais uma vez, dê prevalência àquilo que é a restauração da paz social. É de paz social e da dignidade da pessoa humana que nós falamos quando pensamos em justiça restaurativa. E por tudo isto, nós pensamos que outra área em que teremos de trabalhar seguramente em estreitíssima articulação, como, aliás, felizmente tem sido possível fazer com a Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, uma das áreas em que temos de trabalhar é, de facto, no aprofundamento e no melhoramento da justiça tutelar educativa. A mediação tutelar educativa é uma preocupação e uma área que, na nossa perspectiva, também merece o grande carinho para que o tal ciclo criminógeno, se me permitem a expressão, possa ser eventualmente quebrado e é essa oportunidade de prevenção que nós não queremos deixar de utilizar da melhor forma possível, não só antes do cometimento de factos, da prática de factos que de facto, passo o pleonasmo, sejam tidos como factos puníveis como crime, mas também, mesmo após a sua prática, na fase já de, ao fim e ao cabo, investigação e na fase depois do apuramento das responsabilidades, que a mediação também no âmbito tutelar educativo possa ter um papel cada vez mais significativo e esta matéria merecerá seguramente a nossa maior atenção e certamente contaremos por a necessidade de articulação de competências com estreita colaboração com a Direção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais. Penso que são duas áreas que têm de caminhar de mãos dadas para que o sistema penal, nesta vertente restaurativa, possa dar uma resposta cabal e uma resposta integrada a uma problemática que não se limita às pessoas imputáveis do ponto de vista penal, mas que vem a montante de, muitas vezes, de situações em que os comportamentos criminógenos se iniciam na juventude de forma muito precoce e que teremos de atalhar logo desde o início para que essa prevenção seja cada vez mais efetiva. Estas eram as notas que eu gostava de deixar. Fico naturalmente ao dispor para esclarecer quaisquer questões que sejam tidas por convenientes. Muito obrigado, tenho dito. Muito obrigado, agradeço a intervenção do Dr. Renato Gonçalves. Sem mais delongas, vou agora passar a palavra ao Dr. Jorge Monteiro, ele é responsável pela divisão de programas na Direção-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais e, tal como disse há pouco, acaba, e agora foi também referido na intervenção do Dr. Renato, acaba por ser um outro dos polos fundamentais, digamos, no braço público de intervenção nestas áreas. Dr. Jorge Monteiro. Bom dia a todos os presentes. Em primeiro lugar, em nome da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais,
agradecer o convite que nos foi enviado e uma palavra em nome do Sr. Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Dr. Rómulo Mateus, que por razões de sobreposição de compromissos de agenda não pôde estar presente hoje como gostaria. Agradecer à Confiar, na pessoa do Dr. Luís Graça, o convite e a oportunidade para estarmos presentes e refletir um pouco com todos e partilhar algumas destas reflexões em torno desta matéria da justiça restaurativa, mas também em torno dos desafios mais amplos que se nos deparam na missão da execução das medidas privativas e não privativas de liberdade. Agradecer também ao ISCSP, nosso parceiro, também já de longa data, agradecer também à Câmara Municipal de Cascais e aqui à Assembleia da República por ter acolhido este evento. Obviamente cumprimentar também a mesa, cumprimentar o Dr. Renato Gonçalves, colega da Direção-Geral de Política da Justiça, e também o Dr. Domingos Farinho, moderador desta mesa. E para dar esta perspectiva sobre a justiça restaurativa e o histórico da justiça restaurativa em contexto pós-sentencial, preparei aqui 3 ou 4 ideias que servem mais de reflexão, de atualização de alguns números, de alguns dados, mas eu diria que o essencial já foi aqui referido pelos antecessores e pelas pessoas que iniciaram este debate. De facto, o enquadramento legal, o histórico e, portanto, todos os antecedentes da justiça restaurativa foram já aqui muito bem ditos e muito bem explicados pelo professor Rui Pereira. De facto, esta matriz humanista que define o ordenamento jurídico português e que o distingue de outros ordenamentos jurídicos a nível europeu e mundial, de facto, traz-nos estas possibilidades imensas em termos de potencialidades de executar práticas restaurativas em contexto prisional. Para fazer então esta reflexão e um pouco deste enquadramento e também para dar a conhecer algumas destas iniciativas que temos vindo a desenvolver, preparei aqui então, como tinha dito, 3 ou 4 ideias que passam um bocadinho pelo necessário, mas se calhar para alguns inútil enquadramento, porque fazem parte da instituição e estou a ver aqui colegas da Direção-Geral e, portanto, este enquadramento será escusado, mas para quem não tenha esta percepção, achei importante fazer então este enquadramento em termos de desafios e de complexidade destes desafios. Depois, falar um bocadinho, muito rapidamente, sobre como enquadramos as práticas restaurativas em contexto prisional, dentro de um modelo mais amplo de reabilitação e de reinserção de delinquentes, e depois falar um bocadinho então sobre as práticas restaurativas e as experiências que temos tido, e todo o histórico que tem estado na origem destas experiências. No final, falar rapidamente acerca de resultados empíricos, ainda não resultados cientificamente comprovados, resultados empíricos, que surgem muito da experiência dos profissionais que lidam com estas matérias e que aplicam estes programas, e depois, no final, apresentar aqui 2 ou 3 desafios para esta parceria, mas também para todos para as entidades parceiras que aqui se encontram na sala, para desenvolver este e outro tipo de atividades. Bom, em termos de enquadramento, então, eu começaria por fazer um breve retrato da situação atual da Direção-Geral em termos de utentes, para que possamos ter, de facto, uma perspectiva da dimensão, em primeiro lugar, e da complexidade das exigências que nos estão sob a nossa responsabilidade em termos de execução de penas e medidas privativas e não privativas. Começando pelas privativas, nós neste momento temos cerca de 12.900 reclusos internados em 49 estabelecimentos prisionais, sendo que por ano este número duplica, porque entre os número de pessoas que entram e que saem em fim de pena e que entram no início da sua pena, este número duplica e chega a ascender praticamente às 25 mil pessoas que passam anualmente no sistema prisional. No contexto não privativo de liberdade, nas medidas de execução na comunidade, nós temos, em média, por ano, acompanhamos e supervisionamos cerca de 30 mil medidas de execução na comunidade. Isto supervisionadas e coordenadas por 48 equipas de reinserção social, que estão divididas não só por limites geográficos e territoriais, mas também por competências técnicas que se especializaram.
Temos também um outro pilar na execução de penas não privativas e não privativas de liberdade, o sistema de vigilância eletrónica, que é composto atualmente por 10 equipas e que estamos numa fase de expansão, mas que é composto neste momento por 10 equipas especializadas no controle e na supervisão das medidas fiscalizadas com recurso a meios de vigilância eletrónica, e temos neste momento em supervisão permanente, 24 horas por dia, mais de 1.700 pessoas, sendo que mais de metade são pessoas condenadas por crimes de violência doméstica, o que acrescenta a complexidade de também ter o contacto com as vítimas desses crimes, porque elas próprias também estão sujeitas a um sistema de proteção acoplado a este sistema de vigilância eletrónica. E, portanto, esta também é uma realidade que nos consome, que nos diariamente apresenta desafios muito complexos e que é uma realidade também que importa aqui destacar. Por último, mas sem ser com menor importância, o sistema de justiça juvenil, o sistema de tutelar educativo, que neste momento é composto em termos físicos por 6 centros educativos, espalhados por todo o território nacional, e que tem neste preciso momento cerca de 150 jovens internados, para além dos mais de 1.000 jovens que têm processos de acompanhamento educativo na comunidade, portanto que são medidas menos gravosas. Tudo para dar aqui esta perspectiva num único slide de um total de utentes, de cerca de 50.000 utentes por ano da Direção-Geral, pelos quais somos responsáveis pela monitorização, execução e acompanhamento de todas estas medidas, o que, obviamente, nos traz aqui um conjunto de desafios. Isto se tivermos em conta algumas das necessidades crónicas, que eu diria que são transversais, não só à Direção-Geral, bem como a outras entidades do Estado. Por um lado, recursos insuficientes para as necessidades, recursos técnicos com elevada capacidade e especializados, portanto, recursos técnicos bem formados, já com muita experiência, mas em número insuficiente para fazer face a estas respostas. Por outro lado, necessidades de modernização de espaços, designadamente de espaços prisionais. Temos um parque prisional envelhecido, um parque prisional assimétrico do ponto de vista da sua dimensão. Temos estabelecimentos prisionais com mais de 1.000 reclusos e temos estabelecimentos prisionais com 33 reclusos. E, portanto, do ponto de vista da gestão, esta é de facto uma assimetria muito evidente que torna muito complexa os critérios de gestão de ambos. E, evidentemente, cada um destes extremos tem finalidades diferentes. Um estabelecimento prisional grande, central, com 1.000 reclusos, tem finalidade diferente de um estabelecimento prisional mais pequeno, com 30 reclusos, que tem claramente uma perspectiva mais de reinserção e de transição para a vida livre. Mas, portanto, toda esta assimetria, toda esta complexidade traz desafios acrescidos diários a estas equipas. E aquilo que é transversal e que define também o ADN destas equipas, e quando agora vamos só começar a deter apenas nos aspectos mais técnicos para depois me encaminhar para a justiça restaurativa de uma forma rápida, este é um modelo, em termos técnicos, que dá chapéu às iniciativas, nomeadamente às práticas restaurativas em contexto prisional. Portanto, é um modelo de intervenção técnica que está assente num modelo internacionalmente reconhecido como um modelo mais eficaz na reabilitação de delinquentes, um modelo cognitivo-comportamental, que, em contexto forense, tem também associado um modelo que se chama de risco, necessidades e responsividade, que assenta então neste pressuposto de que o comportamento desviante não é fruto, ou raramente é fruto apenas de um episódio isolado ou casuístico, e que é fruto de um conjunto de fatores, de necessidades, de experiências passadas. Já aqui hoje também o Dr. Renato acabou de referir isso muito bem, que muitos destes percursos desviantes se começam a identificar muito cedo, muito precocemente na vida dos jovens, e muitos deles já com contacto com a justiça, ou mesmo ainda sem o contacto com a justiça. Mas, portanto, é um conjunto de fatores de risco e de necessidades criminosas que, de facto, é importante o sistema de ter respostas específicas e especializadas que se dirijam a estes fatores. E a reabilitação é então composto de todas estas iniciativas, todas estas atividades e todas estas intervenções, seja ao nível da educação, da formação, do trabalho,
fatores e pilares essenciais na prevenção da reincidência, e sabemos que são dos fatores principais de risco de reincidência, mas também ao nível da saúde, necessidades muito dispares e muito prementes ao nível da saúde, e também respostas ao nível dos programas. E é aqui então que entram os programas específicos de reabilitação, que muito rapidamente são compostos por estas 3 componentes. Uma componente mais psicoeducativa, porque há de facto necessidade de fazer um trabalho muito psicoeducativo, especialmente junto daquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de aprender de outra forma estratégias ajustadas para se integrarem na sociedade, mas também programas que tenham uma componente mais cognitiva, isto é, que visem a mudança do comportamento através da componente cognitiva. E aqui, de facto, enquadra-se os programas de iniciação à justiça restaurativa. E depois há um conjunto de outros programas, mais com uma componente comportamental, que de facto também temos e que existem em contexto prisional. Bom, a justiça restaurativa, em contexto pós-sentencial, não é de facto um processo, não tem sido um processo tão linear como esta imagem o pode transmitir. É de facto um processo que já iniciou há alguns anos, há mais de 10 anos, já bastante mais de 10 anos, que começou por uma iniciativa de um grupo de trabalho, de um projeto na altura financiado por um instrumento europeu, agora não é a propósito, mas que se preocupou então em criar uma resposta mais específica que se dedicasse a esta matéria, que de facto concretizasse e operacionalizasse este princípio que está plasmado na lei e inclusivamente nesta perspectiva humanista do Código de Execução de Penas, da empatia para com a vítima, no sentido de perceber o impacto do crime cometido na vítima. E, portanto, este grupo de trabalho desenvolveu um instrumento de trabalho que se chamava o Meu Guia para a Liberdade, onde foram desenhados um conjunto de sessões que pretendiam exatamente começar a alertar e começar a operacionalizar estes programas de justiça restaurativa, iniciação de práticas de justiça restaurativa. Entretanto, em 2009, a lei, o Código de Execução de Penas, vem claramente abrir a porta àquilo que depois se veio a concretizar e a ocorrer no futuro, que foi, de facto, no artigo 47, no número 1, no número 4, faz, de facto, a referência de que o recluso pode, se assim o entender, frequentar programas de mediação de justiça restaurativa, nomeadamente recorrendo à mediação, inclusivamente para conflitos ocorridos intramuros, isto é, para conflitos disciplinares ou de outra natureza que ocorram entre muros. Bom, a partir daqui, então, com esta perspectiva da lei já a possibilitar o desenvolvimento destas práticas, em 2009 foi desenvolvido o trabalho anteriormente feito e foi criado o primeiro programa de iniciação às práticas restaurativas, que ainda hoje consta do catálogo de respostas, que se chama Educar para Reparar, e desde então tem vindo a ser operacionalizado e implementado nos diversos estabelecimentos prisionais, não obstante com uma casuística ainda não muito significativa, e é de facto um dos desafios que reconhecemos é investir e aumentar e disseminar esta prática, porque de facto os números ainda não são tão expressivos quanto seriam desejáveis. Depois, aqui em 2013, só destacar também esta questão de que, pela primeira vez, num documento político, numa resolução do Conselho de Ministros, aparece um plano dedicado a iniciativas técnicas de reabilitação e de reinserção. Foi o chamado Plano Nacional de Reabilitação e Reinserção, que decorreu de 2013 a 2015 e que, no âmbito do qual foi possível fazer, então, um conjunto de outras iniciativas. Foi possível iniciar, concretamente, o programa, porque, apesar da lei já o permitir, o início formal foi complicado. De facto, há aqui uma mudança cultural que é importante atentarmos e que não é de um dia para o outro que se fazem estas mudanças culturais, mas foi possível então em 2014 e 2015 iniciar o projeto piloto de intervenção nesta área e depois em 2015 tivemos também a oportunidade de fazer um projeto piloto com o ISCS, que se ficou a confiar, de criar aqui círculos restaurativos, um círculo restaurativo no EP do Linhó, foi a doutora Sónia Reis, que aproveito também para cumprimentar, que teve a iniciativa e que teve a liderar e a coordenar este círculo.
Bom, em termos de potencialidade, eu também já fui dizendo algumas das coisas que aqui estão escritas. Há, de facto, um conjunto de potencialidades imensas para desenvolver esta área da justiça restaurativa. Em primeiro lugar, atendendo aos benefícios, não só da experiência passada, mas também em tese e em termos académicos. De facto, estas práticas restaurativas trazem claramente benefícios, não só para a vítima, porquê? Porque tem também aqui uma vertente terapêutica que é importante destacar, não só para a vítima, mas também para o agressor, mas em particular tem aqui um benefício reabilitativo e de prevenção da reincidência por parte do agressor, para além de uma vertente, de uma variável aqui mais economicista e da agilização dos processos por parte da administração da justiça. É, de facto, uma oportunidade que permite tanto ao agressor quanto à vítima assumirem em plenitude as suas responsabilidades e assumirem a consequência do seu ato e, dessa forma, promover estratégias de o reparar. Isto do ponto de vista mais teórico, mas que são potencialidades que são importantes destacar. Em contexto prisional, em contexto pós-sentencial, a experiência que nós temos, as experiências que nós temos, também já as comecei por apresentar, são de facto integradas dentro deste modelo de programas que eu já referi e que se encontram ali naquela zona mais amarela deste diagrama, considerando que não são práticas totalmente restaurativas, são programas parcialmente restaurativos, porque por si só não pressupõem um encontro ou o círculo restaurativo. Esse é conseguido através, e agora aqui este slide está teimoso. Bom, mas só para fazer então referência de que estes programas são parcialmente restaurativos. Este é um exemplo, o Educar para Reparar, que é o tal programa composto por 30 sessões, que faz parte do catálogo de respostas. Estes encontros restaurativos, também já fiz referência a eles, foram de facto na sequência destas iniciativas e dentro do programa, dentro do projeto Building Bridges, ocorreu de facto esta experiência que nos trouxe e que nos permitiu abrir essa possibilidade ainda não repetida, às vezes que achamos necessárias, mas que abriu de facto este precedente que importa agora concretizar e disseminar. Realizámos também, diria que a reboque destas iniciativas mais inovadoras, um projeto piloto de mediação em contexto escolar, também no estabelecimento profissional do Linhó, onde durante um ano letivo todas as ocorrências disciplinares, antes de serem passadas a escrito, antes de serem formalmente reportadas, tiveram um primeiro momento de mediação com profissionais com formação específica para essa matéria e, obviamente, dentro do acordo entre todos. Esta experiência foi interessante, correu durante um ano letivo, os resultados empíricos eu mostrarei de seguida, mas permitiu-nos, lá está, abrir um precedente, abrir aqui uma porta para continuarmos a investir nesta área que, de facto, é muito necessária. Por fim, este processo não parou no contexto prisional, fizemos uma adaptação ao contexto tutelar educativo, exatamente pelas necessidades de prevenção especial e geral, e intervir o mais precocemente possível é, de facto, um dos melhores preditores de prevenção da criminalidade do futuro, e por isso adaptámos estas metodologias ao contexto tutelar educativo e desenvolvemos no Centro Educativo Padre António Oliveira um primeiro projeto piloto de um programa de iniciação às práticas restaurativas que se chama Reparar para Reconstruir, que é um programa dentro do mesmo formato de programas composto por 22 sessões e também ele parcialmente restaurativo. Estes resultados, e rapidamente vou passar por eles, os resultados empíricos então destas experiências, não só em contexto prisional, como também em contexto tutelar educativo, nós de facto encontramos aqui uma primeira vantagem que tem a ver com esta dimensão cultural. Muito importante nós alterarmos esta componente cultural do funcionamento não só da justiça retributiva, como também já hoje aqui foi dito de manhã, mas também o funcionamento da disciplina interna de um estabelecimento prisional que sabemos que está assente em normativos legais, mas que sabemos que há uma margem muito grande e que é possível, não é possível antes de recorrer aos normativos legais, obviamente que se o incidente ou se a infração for grave, designadamente se envolver violência contra terceiros, é sempre muito difícil evitar o procedimento disciplinar, mas há um conjunto de infrações de
de comportamentos em contexto prisional que podem ser evitados, que pode-se evitar esse procedimento formal. E, portanto, esta dimensão cultural foi muito importante. Começámos já a ter exemplos práticos das vantagens de recorrer a processos alternativos, as vantagens para todos, não só para o sistema, porque diminui o número de processos jurídicos em apreciação, mas também para os utentes, para as pessoas, para os próprios funcionários e para a dinâmica interna do estabelecimento profissional. Por outro lado, a dimensão técnica. Estas experiências demonstram-nos que, de facto, há aqui muitas potencialidades do ponto de vista da reabilitação e do ponto de vista da reinserção. A oportunidade do recluso e da pessoa se confrontar com o dano é, de facto, um dos primeiros passos para evitar cometer o mesmo crime ou evitar cometer o mesmo comportamento. Depois, do ponto de vista científico, aquilo que nos parece é que, de facto, está alinhado com os resultados que temos na academia, e temos alguns programas avaliados, e que estas experiências nos parecem estar alinhadas também com esses resultados, que essencialmente o que nos diz é que estes programas, se aplicados mediante e se respeitada a integridade da aplicação destes programas, de facto têm impacto na diminuição do risco de reincidência, na alteração dos comportamentos e na diminuição da criminalidade. Por fim, e fazendo aqui agora uma ligação muito rápida, confiar, ISCSP, Câmara Municipal de Cascais, protocolo assinado recentemente e a expectativa que temos e a abertura que temos relativamente aos seus resultados. Efetivamente, esta não é uma estratégia nova. Há, de facto, aqui um conjunto de pressupostos e de pilares que a Direção-Geral tem vindo a desenvolver e tem vindo a especializar também na área do trabalho com entidades socialmente responsáveis e com esta componente da responsabilidade social, que tem a ver exatamente com uma abertura muito grande, aliás, eu diria uma necessidade cada vez mais premente de termos entidades credíveis e idóneas a trabalhar com a Direção-Geral, a trabalhar com os estabelecimentos prisionais, mas não só, trabalhar com as equipas de reinserção social, trabalhar com os centros educativos, no sentido de desenvolver projetos de voluntariado cada vez mais especializados. É essa uma tendência que temos verificado e que saudamos, que os projetos que nos têm sido apresentados são cada vez mais diferenciados do ponto de vista técnico, isto é, já não estamos muito naquela perspectiva dos projetos, e não estou a dizer que não foram importantes à data, que foram projetos mais assistencialistas e de apoio às necessidades básicas, continua a ser muito importante, mas há de facto aqui um espaço grande para projetos e para iniciativas diferenciadas do ponto de vista técnico. E claramente, este protocolo com a confiar os seus objetivos, as metodologias que o pressupõem, enquadram-se então dentro desta colaboração em projetos de voluntariado, projetos especializados e diferenciados do ponto de vista técnico. E, portanto, deixar aqui, por fim, isto era apenas para me relembrar, se eu me esquecesse de fazer referência, obviamente não me iria esquecer de fazer esta referência, mas terminar então com esta imagem e dizer que parece-me que os ingredientes estão todos disponíveis, isto é, o enquadramento legal existe, o espírito da lei permite, favorece, o aspecto humanista que nos define há muitos anos, não só de agora, exalta de facto esta necessidade, os parceiros existem, a necessidade existe. É de facto necessário para esta área da justiça restaurativa, da mediação, um investimento que temos que encontrar esses mecanismos de continuar a investir, porque de facto, independentemente de existir todas estas potencialidades, o que é facto é que na prática a casuística ainda não é suficientemente satisfatória e pretendemos de facto aumentar o número de pessoas que frequentam programas de iniciação às práticas restaurativas e que concluam este processo restaurativo até à reparação preferencialmente concretizada. Da minha parte era só isto, eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Jorge Monteiro. Foi uma apresentação muito completa, muito exaustiva, muito interessante e de certeza também geradora de muitas questões. Temos agora ainda, felizmente, algum tempo para debate, por isso eu abriria agora à plateia a possibilidade de colocarem questões aos oradores.
e podemos também aqui encetar um debate sobre estes temas importantes. Eu sei que a primeira questão é sempre difícil, se quiserem começar já pela segunda, não há problema. Muito bem, então, enquanto não surge a primeira questão, que eu creio que é só uma falta ainda de impulso inicial, eu por acaso gostava de colocar uma questão que tem que ver com algo que me interessa, como disse no início, há bastante tempo, e que me parece que é fundamental e que ambos os intervenientes referiram, e que tem que ver com as parcerias que podem ser feitas do lado público. Não estou agora tão interessado ou tão preocupado com a parceria que são realizadas com as entidades privadas, desde logo com a Confiar, mas no entender de cada um dos oradores, Dr. Renato, Dr. Jorge, quais são as dimensões do futuro próximo, digamos assim, em que veem com maior interesse, e isso também acho que é interessante para quem está na plateia, projetos que têm que ter uma grande componente de interação entre a Direção-Geral de Política de Justiça e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, porque acho que também é interessante para percebermos como vai ser o futuro próximo nesta dimensão do lado mais público deste ecossistema. Muito obrigado. De facto, isto é um aspecto da maior pertinência, porque para nós, ao fim e ao cabo, agilizarmos na prática aquilo que é a justiça restaurativa, só o podemos fazer em articulação entre, em primeira linha, os atores públicos que têm a responsabilidade nestas matérias, não só naquilo que tem a ver com a gestão de sistemas públicos de mediação, no caso da mediação penal, mas também na própria aplicação dessa mediação naquilo que é o contexto dos estabelecimentos prisionais ou dos estabelecimentos dos centros educativos que existem. Nós, quando pensamos em projetos e em traços muito gerais, pensamos que, de facto, é necessário que qualquer iniciativa que venha a ser tomada para, ao fim e ao cabo, revitalizar ou dar um novo fogo a estas práticas restaurativas, não pode dispensar, de facto, uma articulação para que seja possível levar a mediação e as práticas da mediação, designadamente mediadores, designadamente marcação das próprias mediações, o cumprimento e, ao fim e ao cabo, disponibilizar todas as possibilidades de colocar vítimas em contacto com os ofensores. Todas essas situações será necessário que haja uma perfeita articulação entre quer a Direção-Geral da Política de Justiça, que tem a responsabilidade de gerir, no caso, o sistema de mediação penal, que tem muitas, eu diria, muitas limitações ao nível da sua competência e que, eventualmente, carecerá, por exemplo, de um alargamento para que possa abranger mais situações em que a própria mediação possa fazer sentido, e não só do catálogo bastante restrito de tipos de crime que atualmente é permitido no âmbito da mediação penal, mas também no âmbito da mediação tutelar educativa, ao fim e ao cabo, colocarmos aquilo que é alguma da experiência e alguns dos recursos que estão a ser desenvolvidos também para a tramitação de processos e procedimentos no âmbito dos meios de resolução alternativa de litígios, levar esses recursos também para a área da mediação tutelar educativa, e temos total disponibilidade para trabalhar nisso com a Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, para que levar a mediação às
aos centros educativos seja uma realidade. Certamente todos estes projetos carecem de um trabalho de ambas as entidades que tem de ser encetado. Certamente é um assunto que nos irá ocupar nos próximos tempos, mas, de facto, em termos de grandes linhas, pensamos que é essencial caminhar por aqui e, ao fim e ao cabo, levar, enquanto projetos, na área do desenvolvimento da justiça restaurativa, quer a mediação penal mais longe, a áreas onde atualmente ela não chega, porque mesmo em termos de competência material do sistema não existe essa possibilidade, como também em termos de mediação tutelar educativa, abrir esta matéria a uma parceria mais aprofundada entre ambas as direções gerais, para que a mediação tutelar educativa possa ser uma realidade mais concreta e mais presente nos próprios centros educativos. Temos essa disponibilidade, essa vontade e seguramente iremos trabalhar nesse sentido. Muito obrigado. Temos uma questão, entretanto. Então, muito obrigado. Muito bom dia, meu nome é Inês Viterbo, estou aqui em representação da APAC, da Associação de Proteção e Apoio ao Condenado em Portugal, e há uma questão que não é diretamente relacionada só com justiça restaurativa, mas que eu acho que pode ser relevante, e é uma questão que já foi mencionada aqui, que é a inexistência de dados públicos sobre taxas de reincidência em Portugal. Gostava de perceber, se for possível, sobretudo por estarem aqui no fundo representantes da Direção-Geral de Políticas de Justiça e também da Direção-Geral de Reinserção e de Serviços Prisionais, qual é a razão de ser para a inexistência deste dado e se ele não existe de facto ou se só não é público, e existindo, se existem estudos, até para perceber o mérito de políticas de justiça restaurativa e o impacto que possam ter. E, concretamente, há uma informação que eu gostava de saber se foi tratada, que é se existe algum tratamento de reincidência, se há percepção se a reincidência é maior ou menor em função da dimensão do estabelecimento prisional onde são cumpridas as penas. Eu creio que podíamos recolher mais uma ou duas perguntas e depois fazemos uma ronda pela mesa para as respostas. Creio que seria. Estava aqui uma à frente, já, se calhar, e depois temos duas lá atrás. Pelo menos duas. Não se acanhem. Sou Gil Ramos, sou secretário da Confiar. A minha pergunta, ou a minha questão, muda completamente o foco do que tem sido abordado, porque eu gostava que me dissessem o que é que estão a pensar ou o que é que está a ser feito, não do ponto de vista do recluso, ou sequer do ex-recluso, mas do próprio sistema, dos guardas prisionais, de toda a estrutura que existe e que está na dependência, entre outras pessoas, de vocês. Porque se é certo que é ótimo que se concentre em quem está utente, digamos assim, o contacto que eles têm com os outros que fazem parte do sistema, a própria maneira como quem está no sistema olha para os utentes, condiciona tudo o resto. A experiência que nós temos é que o próprio sistema olha, vamos lá ser simpáticos, desgalha para estes seus utentes. Uma percepção que é preciso ser mudada. O que é que está a ser feito, ou o que é que pensam que pode ser feito de maneira a alterar isto? Bom dia, Gonçalo Moita, trabalho atualmente numa autarquia local e é precisamente nesse âmbito que gostaria de pôr aqui uma questão. Eu ouvi com muita atenção e com o maior interesse todas as intervenções que aqui foram feitas e felicito naturalmente todos os oradores, mas queria centrar-me na intervenção que foi feita pelo Sr. Vereador da Câmara Municipal de Cascais, cujo trabalho neste âmbito também tenho acompanhado e que me parece, e digam-me se estiver errado, que será um caso com alguma excepcionalidade no panorama português.
Uma Câmara Municipal tem feito um trabalho excepcional no âmbito da prevenção da criminalidade, do apoio a reclusos, na reinserção social. E nós estamos neste momento, temos assistido nos últimos anos em Portugal a um importante processo de descentralização e, portanto, de transferência de competências de poderes vários do poder central para os municípios e também para as freguesias, apostando aqui numa importantíssima figura, que é a chamada figura da proximidade, políticas de proximidade. Eu gostava de perguntar, a este nível, se estamos num ponto ideal de colaboração entre o poder central e os poderes locais, se haverá muito a fazer, porque me parece que, exatamente apostando nestas políticas de proximidade, temos o terreno ideal para agarrar um apoio aos reclusos, para agarrar um apoio às suas famílias e para tratar melhor a sua reinserção na sociedade. Pronto, e, portanto, a minha questão era sobre isso. Em que ponto é que estamos e onde é que, na situação ideal, poderíamos estar? Muito bem, eu vou devolver a palavra à mesa, sendo certo que temos aqui duas questões no centro que podem vir já na próxima ronda, mas que vou deixar para depois as respostas. Passo já a palavra ao Dr. Jorge Monteiro. Muito bem. Então, começando pela primeira questão, ou antes de começar pela primeira questão, responder também aqui ao repto do Dr. Domingos, que no início colocou a questão, e bem, do que é possível fazer e quais são os desafios para estas parcerias interinstitucionais. E eu, quando colocou a questão, lembrei-me logo, em primeiro lugar, do Plano Nacional de Reabilitação e Reinserção, que fiz aqui referência, apesar de já ter terminado. Foi, de facto, uma primeira experiência que a Direção-Geral teve, porque foi a entidade pública que o coordenou, portanto, que o elaborou e que o coordenou, e que foi uma primeira experiência em termos de envolvimento, porque foi uma resolução do Conselho de Ministros, portanto foi aprovado e publicado através de um instrumento que vincula todas as áreas governativas e todas as unidades orgânicas tuteladas por essas áreas governativas, desde a saúde, a educação, o emprego, a segurança social, a administração interna, a justiça. Portanto, é um plano que, de facto, previa o envolvimento de todas as áreas governativas, porque, de facto, esta responsabilidade da reinserção, da reabilitação e da reinserção deixou, e isso é um aspecto de saudar, a sociedade já percebeu que não é apenas e só uma responsabilidade da Justiça e, em particular, do executor dessas medidas, que é a Direção-Geral. Portanto, não, a responsabilidade não é apenas de quem executa, é de facto toda a sociedade. E este primeiro plano deu-nos essa perspectiva mais abrangente, que de facto as necessidades para satisfazer, as respostas para satisfazer as necessidades do sistema, designadamente dos seus utentes, mas também dos seus profissionais, e já iria, pois é essa questão pertinente, de facto exige o envolvimento de todos e obviamente que da parte da Direção-Geral nos agrada e obviamente que sabemos a disponibilidade da direção da DGPJ em colaborar, aliás, como noutras matérias temos trabalhado, e portanto é óbvio que só mesmo com apoio e só mesmo com esta interação, interligação interministerial, mas também entre as outras áreas governativas, é que é possível, de facto, executarmos um plano que este primeiro plano a que me refiro foi um plano, e contra nós falo, contra mim falo em particular, um plano muito, muito ambicioso, porque de facto era um plano com 114 medidas, dividido em 10 áreas, bom, já não me recordo em pormenor, mas de facto era um plano muito abrangente, muito ambicioso, mas era um retrato das necessidades. E era de facto um roadmap, era quase como que ali um programa para todos aqueles que se queiram associar a este trabalho e operacionalizar esta responsabilidade social de ajudar e de promover a reinserção social, tinham ali um manancial e que ainda hoje se encontra, e muitas dessas necessidades ainda hoje se encontram válidas. E, portanto, de uma forma rápida, dizer que sim, que só mesmo com articulação, só mesmo com cooperação intrainstitucional e interinstitucional conseguimos, de facto, dar essa resposta. Em particular, relativamente à justiça restaurativa, eu já muitas vezes me deparei com esta realidade, que de facto hoje em dia existem uma panóplia de planos de combate à violência doméstica, planos de combate à violência sobre as mulheres, planos de combate à toxicodependência, planos de combate, e bem, todos eles são necessários. Mas de facto acho que também é necessário planos de promoção de estratégias alternativas, designadamente a este nível da justiça restaurativa e, portanto, porque não, à semelhança de um plano nacional, de um plano para
a justiça restaurativa, para as práticas restaurativas e para, de facto, termos aqui este impulso político, porque sabemos que os recursos vêm a seguir, para, de facto, impulsionar e dar novamente aso e oportunidade a que estas iniciativas se disseminem. Rapidamente, a primeira pergunta, de facto, nós não temos dados empíricos, nós temos noção, obviamente, de quem entra no sistema e que já esteve no sistema, por razões, algumas delas até muito instrumentais. Todas as pessoas que têm contacto com o sistema prisional têm um número, e esse número é o mesmo número para sempre, e, portanto, é como um número de bilhete de identidade, e, portanto, não muda. E nós sabemos, obviamente, que quem regressa e tem um número já atribuído é porque já teve contacto com o sistema de justiça. E, portanto, estamos aqui a falar em várias variáveis da reincidência, do conceito de reincidência. Quer dizer, a reincidência prisional, aquela pessoa que entra 2 vezes ou mais num estabelecimento prisional, e isso nós temos claramente essa percepção. Outra coisa é a reincidência criminal, que pode nem sequer passar pela reincidência prisional, ou seja, pode alguém nunca ter estado em estabelecimento prisional e ser reincidente numa infração que tenha sido sujeita a medidas alternativas e não privativas de liberdade. E, portanto, o conceito de reincidência é, de facto, um conceito muito complexo, não só jurídico, mas também sociológico, criminológico, psicológico, que exige a conjugação de todos estes saberes. Temos feito propostas, temos feito desafios à academia, a diversas universidades para, de facto, desenvolvermos um estudo sério, mas é, de facto, um trabalho a médio e longo prazo. Não se cumpre num ciclo único, e, portanto, é preciso um trabalho de fundo. E tudo isto exige financiamento, exige dinheiro, exige recursos, exige investigadores, exige um programa de investigação que seja mais prolongado do que apenas os ciclos académicos dos mestrados e dos doutoramentos. Portanto, é preciso aqui, de facto, uma decisão do ponto de vista, não é neste caso político, mas do ponto de vista da investigação, para se alocar recursos a este estudo, que é de médio e longo prazo. E, portanto, a questão da taxa de reincidência, temos consciência, temos conhecimento empírico das reincidências prisionais e das reincidências no contexto não privativo de liberdade, mas taxas oficiais não existem. E penso que era basicamente essa a questão e as razões pelas quais não existe um estudo. Não é? Nós tivemos um projeto que se chamou Projeto de Reincidências, que era um projeto que correu durante 3 anos, financiado pela Comissão Europeia, pela Direção-Geral do Fight Against Crime, e que tentámos, de facto, com a Universidade do Minho, que foi escolhida através de procedimento concursal, foi selecionada através de procedimento concursal, e durante 3 anos tivemos um trabalho, de facto, de avaliação da reincidência em jovens em contacto com o sistema de justiça, e apesar do projeto ter atingido todos os seus objetivos, esse foi, de facto, era o objetivo maior e que não foi conseguido, até mesmo pela complexidade dos dados, mas também pela própria academia. Portanto, a própria universidade não se reviu naqueles dados, e a metodologia que desenvolveu os dados acabaram por não ser validados, e por isso tivemos uma primeira experiência, não resultou no dado que pretendíamos, mas de facto é um trabalho muito complexo. Rapidamente, quanto aos profissionais, eu não sei se o Dr. Renato quer acrescentar alguma coisa, não queria tomar aqui este monopólio. Quanto aos profissionais, é de facto um aspecto muito pertinente. E eu vou só agora responder relativamente à justiça restaurativa, porque senão, quer dizer, a resposta era muito mais redonda do que seria. Portanto, em relação à justiça restaurativa, tem a ver com mudança de cultura. Tem a ver com uma mudança de cultura que eu referi há pouco. É necessário, de facto, mudar a cultura de todos, especialmente quando se estão perante iniciativas desta natureza, de estratégias e formas não formais de resolver conflitos, de resolver questões e de intervir com a população reclusa. Portanto, é uma mudança de cultura. Estas experiências, estes projetos de justiça restaurativa, de mediação, que todos eles têm
a montante formação e sensibilização, e é por aí que temos que encaminhar-nos, não é? É na formação inicial, na formação contínua, para que estas experiências, para que esta cultura, esta mudança cultural se operacionalize e para que estas experiências sejam cada vez mais valorizadas e que sejam mais eficazes. Quanto à questão das autarquias, das parcerias com as autarquias, este exemplo de Cascais é de facto um exemplo, uma boa prática. Temos outros exemplos também a norte e a centro, e as autarquias têm mostrado cada vez mais abertura e interesse. Porquê? Porque, de facto, têm esta percepção muito clara de que aquela pessoa vai regressar à sociedade, dia, menos dia, dependendo, obviamente, da dimensão da pena, da moldura penal, mas também dependendo de alguns fatores internos do próprio sujeito. E, portanto, regressando, quanto melhores forem as condições que esta pessoa tenha na sociedade, melhor será a sua integração e mais útil ele se torna para aquela sociedade, para aquela comunidade. E as autarquias têm, de facto, cada vez mais demonstrado este interesse e têm-nos procurado. As necessidades são a vários níveis, essencialmente a nível residencial, a nível habitacional e a nível de trabalho. Portanto, são estas as principais respostas que as autarquias ao nível do país nos têm proporcionado. É claro que também ao nível de apoio em necessidades específicas, designadamente ao nível da saúde, necessidades subsistentes de reinserção social, ao nível da saúde, apoio a filhos menores, e temos, de facto, algumas experiências que nos oferecem, entre aspas, essas respostas, mas é, como dizia, e bem, um campo a explorar muito fértil e cada vez mais necessário. Doutor Renato, não sei se ainda queria acrescentar algum ponto. Relativamente a estes assuntos, não queria acrescentar. Muito bem, então vamos para mais uma ronda de questões. Eu creio que temos duas aqui mesmo no centro da plateia. Pedia a favor. Também temos outra ali. Talvez ali naquele canto e depois vamos então para o centro da plateia. Tá. Boa tarde, eu sou Isabel Soares, sou advogada e sou formadora no Instituto Português da Mediação Familiar. Eu só gostaria de colocar uma pequena questão até relativamente à apresentação da Confiar. Foi referido que o custo de um recluso ano é de 20.000 euros. Bom, eu, tendo em conta as condições que vêm sendo noticiadas e o que se conhece até de alguma prática, eu gostaria que fosse explicado melhor. Esses 20.000 euros têm por base que itens? Se considerar que um recluso custa ao Estado 20.000 euros, qual é a base disso? No fundo, onde é que são gastos 20.000 euros? Muito bem, vamos então aqui ao centro da plateia. Eu creio que havia pelo menos duas pessoas que tinham... Sou eu não sei se houve. Eu chamo-me Cristina Novo, sou de Coimbra, sou voluntária no estabelecimento prisional há 15 anos. Dou os parabéns à Confiar, sempre que participo em alguma atividade da Confiar, fico muito feliz por ver que há algum sítio no país em que começa a haver, de facto, este apoio à reinserção e à saída dos reclusos. Pena que nós lá não conseguimos fazer isso, não é? Quando eu, há 15 anos, comecei a ir ao estabelecimento prisional, o estabelecimento tinha 316 reclusos, hoje tem 540. Para esses 540 há 6 técnicas, 3 estão de baixa. E, de facto, a estrutura, todo o sistema parece não avançar, antes pelo contrário. A justiça restaurativa é algo que me fascina e que eu gostaria muito de trabalhar, mas de facto parece-me que há aqui necessidades mais prementes de resolução dos problemas do apoio aos reclusos. Eles continuam a sair sem qualquer tipo de apoio, sem documentos, sem habitação, sem trabalho, sem família. Nós vamos fazendo aquilo que podemos, mas de facto acho que era necessário que houvesse medidas
que favorecessem a criação das casas de saída, das casas de apoio às precárias, porque sem precárias eles não podem ter condicional. Eu queria perguntar se está previsto fazerem alguma coisa, mesmo contando como voluntários como nós, que estamos dispostos a trabalhar, mas não sabemos muito bem como fazê-lo, não é? Não temos meios. Obrigada. Bom dia. A questão, de facto, se um hospital, se um doente que parte uma perna ou um braço, enfim, vai ao hospital e se o hospital não restaura a saúde, pois todos dizem que não tem razão de ser o hospital. Então, portanto, se o sistema não restaura a dignidade da pessoa, porque é só uma questão de dignidade. Quando alguém comete um crime, sente-se indigno e a sociedade também o sente indigno. Há uma indignidade em qualquer crime e em qualquer ilícito, mas sobretudo no crime. Portanto, há uma indignidade. Não vamos agora discutir as causas dessa indignidade, mas pronto, acontece. A pessoa sente-se indigna, a sociedade também sente que é indigno. Portanto, se não se recupera a dignidade, o serviço prisional não cumpre a sua missão. Portanto, depois não me interessa discutir se é muito dinheiro ou pouco dinheiro que se gasta, como no hospital. Não cumpre. E por isso o problema de luta contra a pobreza, enfim, lutar contra. Para lutar é preciso armas. Depois vamos então armar as pessoas para lutar, para vencer. Os outros também se armam. Claro, a gente sabe muito bem como é a lógica da guerra. Aquele arma-se, enfim, o outro também se arma. Portanto, há, diríamos, as resistências, as defesas. E então, há aqueles que me querem, enfim, e eu tento organizar-me também. Portanto, lutar contra a pobreza é precisamente continuar a criar sistemas de resistência. Enfim, por isso é que não se discute que haja boa vontade, enfim, de todos, porque todos têm boa vontade, não é? Mas a verdade é que a confiar deve ajudar e, portanto, por isso estão de parabéns estes 20 anos, para se começar a confiar minimamente nesta resposta que a sociedade deve dar àqueles que, enfim, que transgridem e que, para se restaurarem, claro, como quem vai a um restaurante, o restaurante prepara a refeição que a pessoa quer lá ir comer, não é? Portanto, a restauração tem que ser um ato global em que todos, a começar por aqueles que se sentem doentes, claro, ninguém vai ao hospital se não estiver doente, não é? Quem vai à cadeia, pronto, também adoece, enfim, e reconhecer essa doença é recomeçar a restauração. Portanto, claro, sei que, pronto, isto não é bem uma questão, é de facto uma reflexão que é preciso fazer, em que quem está na cadeia precisa de recomeçar esse processo, restaurando-se, caminhando em que todos, diríamos, participam nessa sociedade que se deseja restaurada, com a participação de todos.
Muito bem, vamos só mais uma questão então, antes de passarmos de volta à mesa. Temos ali uma questão, por isso terminamos. Muito bom dia. Eu gostaria de dar os parabéns à Confiar por estes 20 anos. O meu nome é Mafalda Graça, sou juíza de Direito e, de facto, descobri esta associação há pouco tempo e queria dar os sinceros parabéns por 20 anos de um trabalho, digamos, quase silencioso e discreto, mas muito importante. Para além disso, o que vou dizer não vou fazer propriamente questões, mas vou deixar aqui a minha sensibilidade, a experiência que tenho de campo relativamente a estas matérias e o que sinto, ainda numa carreira recente de juíza, é que há de facto uma falta de meios muito grande no interior do país. A resposta nas comarcas do interior do país, não estou a falar em meio prisional, porque as pessoas quando são colocadas em meio prisional vão geralmente para grandes cidades, onde estão esses meios prisionais, mas a resposta do ponto de vista de medidas não privativas da liberdade, e estou a pensar nomeadamente em suspensões de pena com regimes de prova, muitas vezes é muito limitada para as pessoas que residem no interior. E, portanto, o trabalho que se pretende fazer com essas pessoas é também ele muito limitado. E depois também, do outro ponto de vista que eu gostaria de trazer aqui à questão, à colação, é o seguinte, é que o nosso processo penal ainda não é um processo com grande influência da justiça restaurativa, é um processo muito centrado no arguido e no condenado, pouco centrado na vítima. A vítima muitas vezes, embora esse seja um caminho que tem vindo a ser feito, o Estatuto da Vítima, tudo mais, ainda é muito menosprezada, não sei se é esta a palavra, mas é muito esquecida no processo penal. Muitas vezes até é quase só um meio de obtenção de prova, que é uma coisa um bocadinho chocante. Ela serve ao tribunal para permitir portanto, a descoberta da verdade. E isso também é um bocadinho chocante, não é? No nosso dia-a-dia de magistrados, perceber que ainda é um bocadinho assim e que isso deveria, julgo eu, entendo que deveria ser mudado. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um caso que tive de portanto, tráfico de droga, em que a mãe era a principal testemunha. Portanto, a mãe, desesperada por já nada mais conseguir fazer com a sua filha, foi para o tribunal contar tudo, não é? Tudo o que viu, tudo o que assistiu, tudo. E, desse ponto de vista da justiça restaurativa, aquele processo serviu pouco porque a pessoa foi condenada, foi efetivamente condenada numa pena, mas aquela família precisa ali ficou a precisar de muita ajuda e muito apoio, não é? E, portanto, é esta a minha sensibilidade ainda incipiente, porque tenho tomado contacto muito recentemente com este trabalho da Confiar, mas são estas as principais dificuldades de campo que verifico. Portanto, um grande esquecimento do interior, talvez, imagino eu, pela falta de meios, e também um processo penal ainda pouco familiarizado com a justiça restaurativa. Obrigada. Muito obrigado por estas questões também. Eu, como a primeira questão foi a doutora Isabel Soares sobre o custo unitário dos reclusos, vou já passar a palavra ao doutor Jorge Monteiro e depois irei então ao doutor Renato Gonçalves. Bom, essa de facto é uma questão muito pertinente, como todas as restantes, obviamente. É óbvio que o cálculo deste valor, eu, enquanto estava aqui a ouvir as outras perguntas, fui aqui a um site que aconselhava até para consultar, porque os dados existem e o racional por trás destes valores existem. Portanto, o site chama-se onevalue.gov.com, uma iniciativa, um projeto de prestação de contas e de apresentação nas mais diversas áreas da governação, não só na justiça, na saúde, bem como noutras áreas. E, portanto, na justiça, nós temos aqui os dados, temos que obrigatoriamente os fornecer e, obviamente, explicar a base de cálculo. Em 2018, o recluso em estabelecimento profissional custa 42 € por dia. Em clínica de psiquiatria custa 55, daí a média andar a rondar os 50 € por dia. Um jovem internado em centro educativo custa 137 € por dia e um arguido condenado em vigilância eletrónica custa 11 €. Agora, é claro que este custo
não é unitário, ou seja, é um conjunto de variáveis que concorrem e depois que se calcula uma média. Estamos a falar de custos diretos e custos indiretos. Custos diretos são aqueles relacionados com a alimentação, com a saúde e com o vestuário. Custos indiretos é todo o sistema que funciona e que tem que funcionar para proporcionar o seu tratamento, designadamente ordenados, custos de funcionamento dos estabelecimentos prisionais, água, luz, outro tipo de manutenção, equipamentos que é necessário manter, deslocações, hospitais, tribunais, custo de combustíveis, custo de deslocações e desgastos das viaturas, e depois um dos custos mais importantes tem a ver com os custos com pessoal, os encargos com pessoal, que são necessários e, como disse, estão em déficit para fazer face às necessidades, portanto, esse é um custo muito elevado. E são estes os valores, são estas as variáveis que concorrem para calcularmos estes valores. Estes dados estão públicos, portanto, os dados mais atuais são de 19 de junho de 2018, neste site, onevalley.gov.pt, e, portanto, tem a ver, basicamente, com estas variáveis. Não sei se... Já que fui eu que apresentei os dados, ok. dar só mais chega. Muito obrigado pela sua pergunta. E permitam-me intrometer neste painel, mas fui eu que apresentei o dado, portanto venho defender a honra, já que estamos no hemiciclo. Se nós formos ver os dados da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, temos um total de custos de 275 milhões de euros ano. Se a doutora quiser fazer a conta de uma escola, quanto é que lhe custa um aluno, ou se estiver a fazer um business plan de uma escola, tem os custos totais e divide por aluno. Portanto, cada aluno vai sair a X, até para medir a prestação que vai cobrar, no caso de ser uma escola privada. Aqui é exatamente a mesma coisa. Nós, com 275 milhões de custos, dividimos por cerca de 13 mil reclusos e até dá um valor acima um bocadinho. Dá 57,97 por recluso. É evidente, por dia, que dá os tais 20 mil euros ano. Quanto à pergunta de Coimbra, se me permitem intrometer outra vez no painel, e obrigado pela vossa vinda, o que estamos aqui a tentar fazer é perceber, e os alunos da Nova vão provar que é, por cada euro investido na Confiar, nós devolvemos X à comunidade. Isso depois vai ser um trade-off que vamos fazer com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, e com fundações, ou seja, estamos a trazer para a Casa da Democracia o tema para que as pessoas percebam que investindo em nós, poupam dinheiro. Portanto, chegaremos a Coimbra, se Deus quiser chegaremos a Coimbra, garanto-lhe que chegaremos a Coimbra, quando é que eu não lhe posso dizer. Mas temos aqui, como dizia há bocado o professor Pedro Matos da Consul Matos, que nos está a ajudar a fazer o programa de expansão da Confiar. E quanto é que vamos precisar de verbas para atingir? Mas não será um custo, será sempre um investimento. Muito obrigado. Dr. Renato Gonçalves, quiser também agora, por favor, responder. Eu apenas queria fazer um comentário muito genérico, que é o seguinte. Nós estivemos aqui a discutir os valores que custam, ao fim e ao cabo, um recluso por dia, mas há um valor que nós não podemos esquecer, e esse dificilmente é computável, e é o valor para o próprio recluso e para aquilo que nós queremos que seja, ao fim e ao cabo, a justiça e o futuro da justiça, e que é o valor da privação da liberdade, quando há a possibilidade de, em lugar de limitar a liberdade, ou em lugar de ser aplicada uma sanção penal em que o grau de culpa seja estigmatizante, quando é possível nós
substituirmos essa pena por outra sanção, por outra medida que cumpra o mesmo resultado, então nós eventualmente estamos a ganhar um bem maior, e é disso que hoje aqui viemos falar, que é o bem de ter uma sociedade mais pacífica e eventualmente mais evoluída do ponto de vista civilizacional. E por isso, para além das contas e sem nenhum desprimor para a necessidade de estas contas serem feitas, porque os recursos são limitadíssimos, de facto, nós hoje, quando falamos em justiça restaurativa, falamos num bem maior, que é o bem de pacificar, pacificar, pacificar. Era essa nota que eu queria deixar aqui agora. Muito obrigado. Muito bem, temos tempo ainda para mais uma última ronda de questões, por isso vejo que já há ali uma atrás, ou duas pelo menos, e mais duas ali em cima, e três aqui com uma no meio. Se calhar vamos reunir 3, 4 questões e depois temos tempo ainda para mais uma conclusão. Bom dia, o meu nome é Inês Navares do Paulo, sou aluna da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a minha pergunta é, sendo certo que na sociedade em geral ainda há uma certa visão bastante retribucionista das penas e que é muito difícil numa democracia tomar qualquer medida sem apoio da comunidade, existe algum plano ou alguma ideia de medida para dar a conhecer todas as vantagens da justiça retributiva à sociedade em geral, muito mais do que à comunidade das pessoas que trabalham e contactam com estabelecimentos prisionais ou com a área jurídica? Obrigada. Eu creio que havia ainda uma questão aí no meio. Eu sou Maria Helena de Coimbra. Eu não sei se aqui há algum psicólogo. Não sei se aqui há algum psicólogo, mas se calhar seria para ele a questão. Como é que se desmonta a mente de uma criança que vai crescendo tendo o pai como herói, preso muito longe, porque só vê às vezes porque não há dinheiro, ninguém o leva a visitá-lo, só vê às vezes. Mas, curiosamente, começa a dar-lhe um abraço e um beijo no tribunal, quando há julgamentos pela porta das traseiras, começa ali a treinar que o pai é um herói. Como é que se dessa criança? Isto relativamente à delinquência juvenil no âmbito dos filhos de reclusos. Não sei se tem resposta, não é? Eu creio que há aqui uma questão no meio, se puderem passar aqui o microfone, antes de irmos ali àquele extremo. Aqui. Obrigado. Bom dia, o meu nome é Ana Paula Ferreira, sou do ISCSP e gostaria de fazer só aqui uma pequena... tentarmos chegar aqui a um acordo. Eu não acredito, atendendo a todos os dados sobre reincidência que existem em todos os países da Europa, à exceção de Portugal, que a Academia e a DGRSP não consigam chegar a esses valores. Falou e estou totalmente de acordo, os dados de reincidência penal são 11, há muita forma de crime que é reincidente, que provavelmente nunca vai ser possível medir, mas penso que a reincidência penal é uma urgência medir essa reincidência penal. A Academia está disponível, o Dr. Jorge Monteiro sabe que a Academia está disponível, e eu não gostaria de, aqui, sei lá, 5, 10 anos, estar numa outra conferência e voltar a ouvir dizer que não há dados de reincidência em Portugal, reincidência penal, porque ainda não houve essa possibilidade de entendimento com a Academia, ao ponto de fazermos um projeto conjunto. Às vezes não tem a ver com financiamento, às vezes tem só a ver com disponibilidade, com vontade. Eu sei que há essa vontade da DGRSP, eu sei que às vezes é difícil arrancar, mas eu acho que Portugal deve isso aos portugueses, Portugal deve isso à comunidade europeia, porque já vários relatórios foram colocados cá fora onde esses dados não existem, e acho que está na hora de mudar essa realidade. Acho que estamos na casa da democracia e acho que temos o direito de fazer isso por todos. Obrigada. Eu creio que há uma última questão aqui deste lado. Já temos o microfone. Bom dia a todos.
Eu faço parte também dos corpos sociais da Confiar, mas a minha intervenção agora vem numa outra perspectiva. Eu sou presidente do Partido Portugal Pro Vida e neste momento sou assessor político do Sr. Deputado André Ventura. E é nessa qualidade que vou intervir. A primeira coisa que tem que ser dita, e que tem que ser dita de forma muito clara, é que não há vontade política para resolver o problema que se passa nas prisões. Em Portugal, 275 milhões de euros que se gastam no sistema, que depois produz os resultados que são evidentes, como, por exemplo, reclusos saírem da prisão sem bilhete de identidade, sem cartão de cidadão, sem óculos, sem próteses. É vergonhoso. Mais do que estarmos aqui, é tempo, e isso que nós vamos propor aqui na Assembleia da República, de se criar um grupo de trabalho que reflita verdadeiramente o que é que se quer da justiça e o que é que se quer do sistema prisional. Se é uma fábrica de novos reclusos, e a questão que foi colocada aqui das crianças, que 75% dos presos são filhos de presos. Até quando é que os senhores deputados, até quando a sociedade portuguesa quer desperdiçar 275 milhões para continuar a produzir reclusos? Obrigado. Muito bem, agradeço todas as questões. Vou agora dar a palavra, começar pelo Dr. Renato Gonçalves, que tem sido sempre o segundo a falar, agora terá o de falar em primeiro. Muito obrigado. A minha única nota desta feita tem a ver com a necessidade, de facto, e reportando-me à primeira questão, é necessário cada vez mais divulgar a justiça restaurativa e as formas em que esta justiça restaurativa se apresenta. De facto, estas palavras são fáceis de dizer, mas não são tão fáceis de executar. Não só por constrangimentos financeiros que dificultam, de facto, o acesso àquilo que são os meios tradicionais da comunicação social, mas também porque, de facto, não temos os recursos, não temos tido os recursos necessários em termos de recursos humanos para, ao fim e ao cabo, fazer campanhas atrativas para chegar ao maior número de pessoas. A Direção-Geral da Política de Justiça está a tentar reforçar as suas competências também na área da comunicação, porque está muito consciente da necessidade de se divulgar tudo aquilo que são, entre outros aspectos, os meios de resolução alternativa de litígios e agora, para o que hoje aqui nos importa, os meios que levam à justiça restaurativa e, portanto, vamos investir muito seriamente naquilo que é a possibilidade dos recursos que temos à nossa disposição nesta matéria e esperamos, com esse investimento, alcançar melhores resultados, mas temos consciência que é uma tarefa longa e que não se vai fazer de um dia para o outro, fazer chegar esta mensagem à maior parte das pessoas. Pensamos que é necessário e será necessário também intervir no ponto de vista da educação, em todos os níveis académicos, para que os meios de resolução alternativa de litígios sejam uma realidade conhecida desde, ao fim e ao cabo, tenra idade. Pensamos que a educação tem os seus efeitos a médio e longo prazo, mas é fundamental atacar-se, ao fim e ao cabo, os níveis etários mais baixos em termos de habilitar as pessoas com o conhecimento daquilo que são novas possibilidades, novas realidades não adversariais, para que no futuro e na vida prática, na vida do dia-a-dia, no cotidiano, as pessoas possam levar esse conhecimento para aquilo que é a sua realidade e o seu modo de estar. Tudo faremos também para desenvolver projetos neste domínio. O caminho não se faz todo de uma vez, mas temos confiança de que, de facto, é por aqui que temos de caminhar. Muito obrigado. Muito bem. Então, eu se calhar ia só começar ainda na ronda anterior, porque a Muitíssima Juiz falou e fez aqui algumas considerações relativamente à falta de recursos no interior, e essa é de facto uma realidade. A assimetria não se verifica só em termos de dimensão dos estabelecimentos prisionais, mas também e como consequência em dimensão de recursos. E de facto os recursos no interior
são mais escassos e as respostas para medidas alternativas também são mais escassas. Esta perspectiva, em termos do número de utentes totais por ano que a Direção-Geral tem, é fácil perceber que 60% são medidas não privativas de liberdade, são medidas alternativas, e esse é um bom indicador. Não obstante, no momento, nós não termos sobrelotação prisional, portanto, a lotação do sistema comporta a totalidade em termos estatísticos, não há sobrelotação, mas há sobrepopulação prisional. E, de facto, comparativamente aos rácios e aos índices internacionais, Portugal está, de facto, com uma taxa de encarceramento superior à média europeia, em especial aos países mais homólogos, ou que se possam comparar em termos de dimensão. Claro que não vamos comparar com uma Turquia, não vamos comparar com uma França, que tem 370 estabelecimentos prisionais, 180 mil reclusos, portanto não vamos comparar com essas realidades que são de facto megalómanas para o nosso ponto de vista. De qualquer das formas, temos uma taxa de encarceramento superior à média, a rondar os 120 reclusos por 100 mil habitantes, o que é de facto uma taxa bastante elevada. E há necessidade de procurar alternativas para que esta realidade se altere e diminua o número de reclusos. E muitas das respostas penais poderiam ser recorrendo a alternativas na comunidade, e elas não existem. De facto, há falta de recursos, mas também há aqui uma falta que se liga à pergunta que, entretanto, ao comentário que foi feito, não só, ainda não ia à questão de Coimbra, mas ali penso que há a pessoa que está a estudar na Faculdade de Direito que se prende muito com esta necessidade de sensibilizar as comunidades, sensibilizar a sociedade para as vantagens não só desta abordagem da justiça restaurativa e da mediação, para soluções alternativas de litígio, mas também para formas alternativas de execução de penas, cujo espírito em si também tem muito de restaurativo e de reparador. Uma medida de execução na comunidade repara, teoricamente e em tese, o impacto que aquele comportamento, que aquele crime teve naquela comunidade e naquela sociedade. Portanto, as medidas alternativas do trabalho a favor da comunidade, a suspensão de pena de prisão com regras de injunção, com regras de conduta, são tudo formas, não práticas restaurativas formais, mas são tudo formas de implementar e de desenvolver este espírito reparador e restaurativo na execução das penas. E, portanto, subscrevo inteiramente a necessidade de haver esse reforço, por um lado de meios, por outro lado, e respondendo também ou fazendo um comentário à outra questão, reforçar esta estratégia de divulgação, de disseminação e de sensibilização de toda a sociedade para estas necessidades. Por fim, relativamente às questões das senhoras voluntárias em Coimbra, obviamente que apenas e só o facto de se terem deslocado a Lisboa para este evento, obviamente que tem muito a ver com a entidade que o organiza, com a Confiar, obviamente, mas também demonstra o vosso espírito e a vossa dedicação a este trabalho que é essencial e que é importantíssimo, e que, como referi, penso que tem, e nós, Direção-Geral, estamos a desenvolver essa estratégia de diferenciar os projetos de voluntariado, aproveitando quem está disponível, quem já demonstra por si essa iniciativa em trabalhar com esta população, que possa ser integrada em projetos que tenham, de facto, um âmbito, nomeadamente ao nível das práticas restaurativas, e que possa ter formação e que possa, de facto, prestar o seu contributo de uma forma útil e produtiva para este processo de reinserção. Quanto à questão das mentes e da mudança de comportamentos, eu sou psicólogo e tenho dificuldade em responder a essa pergunta assim, de uma forma muito prática, mas é de facto um processo. É um processo que tem, e é importante que todos tenhamos essa consciência de que, por vezes, pequenos episódios, pequenas experiências na vida podem, de facto, determinar. Não quer dizer que sejam irreversíveis, mas que podem, de facto, determinar algumas crenças, algumas distorções, algumas formas de se comportar que poderiam ser de formas alternativas. E, portanto, é um processo complexo, mas é muito importante que tenhamos essa consciência, e obrigado por essa questão. Eu penso que, basicamente, não terei
Só a última questão, aqui o último comentário relativamente a esta necessidade do poder político se questionar relativamente a esta matéria. Eu penso que é muito pertinente. E para quem procura, de facto, soluções, e acredito que seja essa a intenção deste comentário, nós temos publicados e temos descritos, eu fiz referência apenas a um instrumento onde estavam descritas muitas necessidades. É claro que é a nossa visão das necessidades, é a visão institucional do que é necessário fazer para tornar mais eficaz, mais eficiente, mais sustentável o sistema de execução de penas. E, portanto, estou-me a referir ao Plano Nacional de Reabilitação e Reinserção, que, não obstante ter sido uma iniciativa política anterior, não tem aqui em causa essa questão, e que já terminou, mas que estão lá ainda muitas destas necessidades válidas e atuais. E, portanto, eu, se calhar, convidaria a ler esse documento e a perceber que formas construtivas é que podem ser apresentadas, e subscrevo inteiramente essa necessidade de voltarmos a ter iniciativas que consubstanciem, então, este reforço de meios, reforço de condições para se tornar o sistema cada vez mais eficaz e eficiente. Muito bem, agradeço todas as questões. Nós estamos já para lá da hora e por isso está no momento de encerrar. Temos ali uma última, também tem de ser mesmo uma pergunta muito rápida, é mesmo a última, está bem? Muito obrigado. Bom dia. Tem som? Bom dia. É mesmo muito rápido. Como cidadã, e no seguimento daquilo que acabou de dizer, querendo eu ser voluntária e técnica da área de educação, em que é que posso materializar esta minha vontade e se é de facto, dirijo-me ali à voluntária e questiono, há algum número que possa contactar, porque às vezes parece que o voluntariado é um bocadinho demorado, percebe o que eu estou a dizer? Portanto, foi muito rápida e agradeço a oportunidade já agora dar aqui um agradecimento especial à doutora Maria Saldanha, que estendeu o convite, que eu não conhecia esta associação. Muito obrigada. Bom, então mais uma vez intervi no painel, dou-lhe o meu cartão e chegaremos a um acordo. A Direção-Geral, e atenção que tudo aquilo que eu digo sobre a Direção-Geral é tudo absolutamente pela positiva. A Direção-Geral tem técnicos fabulosos, eu digo isso a toda a gente. Agora, muitas vezes, ter um técnico para 100 e tal reclusos é impossível fazer reinserção. Ou ter um psicólogo, como há em Passos de Ferreira, para 800 reclusos, é impossível fazer reinserção. É por isso que a sociedade civil entra. A sociedade civil não entra para ter qualquer tipo de protagonismo, quer apenas é dar resposta às necessidades que são de todos nós. Porque cada recluso que saia mal preparado da prisão, reinsere-se na sociedade e, portanto, somos todos nós que sofremos. Quer em termos de custos, quer em termos sociais, morais, etc. Não sei se respondi à sua pergunta. Pronto. A Direção-Geral faz também o voluntariado prisional, tem características específicas, e a Direção-Geral faz, e muito bem, com a Aproximar, que é uma cooperativa de formação, faz uns cursos de formação em voluntariado prisional. E, portanto, nós tentamos englobar os nossos voluntários nestes cursos, porque é preciso determinadas características. Já posso terminar? Terminar só para dizer que a Confiar tem o maior gosto a quem puder oferecer um almoço reservado aos conferencistas aqui no refeitório dos frades, penso que é assim, doutor, que se chama, dos monges. Portanto, vamos todos em filinha indiana, seguimos aqui o Dr. Paulo Fonseca do protocolo da Assembleia e temos o maior gosto, quem quiser ficar para almoçar connosco, temos o maior gosto, quem não puder, ficará para uma outra oportunidade, não faltarão. Dizer também que começamos às 14h30 em ponto, com uma comunidade amiga das crianças. Acho que não há melhor tema, com a doutora Maria Saldanha Pinto Ribeiro, presidente e nossa parceira do Instituto Português de Mediação Familiar, e com o doutor juiz desembargador Paulo Guerra, subdiretor-geral do Centro de Estudos Judiciários.